Seu tamanho, o vento do seu corpo, juntamente com a cauda, pode atingir 5,6 metros. Seu peso médio é de cerca de 500 quilos. É claro que essas dimensões soam bastante ameaçadoras, considerado um animal cheio de dentes como esse, mas na verdade ele não representa nenhum perigo para os humanos, uma vez que é bastante medroso. O tubarão raposo tem uma maneira bastante interessante e astuta de caçar. Sim, assim como seu homônimo peludo, as raposas. Em vez de atacar a vítima imediatamente, este tubarão primeiro usa a sua longa cauda como um chicote para atingir e atordoar as suas presas. E simples assim o jantar é servido. Tubarão albafar. Dá só uma olhada nessa carinha fofa. Parece que durante o processo de evolução, alguns tubarões aprenderam a sorrir e fazer uma cara bonitinha, como se estivessem tentando imitar aquele gato do Shrek. Apesar de que este habitante marinho não representa nenhum perigo para os seres humanos, é melhor não tentar abraçar um tubarão albafar, pois ele não gosta nada de ser tocado. Ele é meio antissocial. Então, quando ele encontra mergulhadores pelo seu caminho, ele tenta afastar-se deles, nadando até as profundezas. Não quero tirar fotos. Mas a falta de habilidades sociais não impediu este tubarão de crescer até os 5,4 metros e ter o peso nada modesto de 590 quilos. Esses enormes animais levam um estilo de vida bastante entediante. Não interagem com os outros animais, comem lagostas e caranguejos a uma profundidade de 200 metros durante o dia e se aproximam da superfície à noite para comer peixes. Eles fazem isso todos os dias, dá para imaginar? Mas apesar de toda essa calma, o tubarão albafar é capaz de disparar em alta velocidade em direção à sua presa na hora da caçada. Tubarão martelo panã. É bem provável que este tubarão possa ser chamado de um dos mais surpreendentes e estranhos do mundo. Afinal, em vez de uma cabeça, este tubarão tem esse estranho negócio. Mas isso não é apenas um capricho da evolução, não. Sua cabeça é uma verdadeira ferramenta de caça, com a qual os tubarões martelo tiram a substância tóxica das arraias antes de comê-las. Estes tubarões estão entre os maiores do mundo. Alguns tubarões martelo podem crescer até 6 metros de comprimento e pesar até 600 quilos. E embora este animal não pareça particularmente ameaçador e pareça até que está sofrendo de um resfriado permanente, eles têm um temperamento bastante feroz. Felizmente, os tubarões martelo raramente atacam pessoas. Alguns mergulhadores afirmam que não há nos oceanos um peixe mais assustado que este tubarão. Mesmo assim, não recomendamos que você vá testar a simpatia dos tubarões martelo. Vai que de repente... Tubarão tigre. O tubarão tigre é a espécie de tubarão mais comum no mundo. Apesar de gostar das águas mornas subtropicais, a natureza do tubarão é bastante agressiva, apesar de que essa espécie é frequentemente encontrada em águas rasas, em canais e próximo às docas. Ele representa um grave perigo para os seres humanos. O tamanho médio desse animal é de 5 metros, mas os cientistas afirmam que ele é capaz de crescer mais de 8 metros se existirem as condições adequadas. Este tubarão pesa em média de 400 a 600 quilos. Como você já pode ter imaginado, este predador recebeu seu nome devido às listas em seu corpo, semelhantes às dos tigres. O estômago dos tubarões tigres parece uma verdadeira lata de lixo, onde é possível encontrar arraias, cobras, gaivotas, bem como objetos completamente inimagináveis, placas de carro, pneus de borracha e outros objetos inesperados que, por algum motivo, pareciam que deveriam ser engolidos. Com dentes tão poderosos como os deste predador oceânico, você também não se preocuparia muito com o que come. O tubarão tigre é capaz de mastigar praticamente qualquer coisa, desde os moluscos até as tartarugas. Tubarão boca grande. Não dê risada. Não, sério, não ria. Este incompreensível monstro marinho é na verdade um tubarão. Esta espécie foi descoberta há pouco tempo, no ano de 1976. Ela ainda é pouco estudada pelos cientistas e isso se deve à raridade desses animais. Somente 47 exemplares foram estudados pelos cientistas até os dias de hoje. Entre eles, apenas um terço estava vivo. São dados muito escassos para um estudo aprofundado. No entanto, já se sabe que
estes enormes animais podem chegar a pesar 1,5 toneladas e medir 5,7 metros. Além disso, eles têm uma boca enorme de cerca de 1 metro de largura. Com essas dimensões, esses tubarões poderiam facilmente serem os reis dos mares. Mas o tubarão boca grande prefere comer plânctons e peixes pequenos, que engole acidentalmente durante a filtração de água. Alguns cientistas sugerem que, anteriormente, esses tubarões viviam exclusivamente nas profundezas do oceano, mas por alguma razão decidiram subir para águas médias, onde foram descobertos pelo homem. Tubarão branco. É provável que até mesmo aquelas pessoas que nunca se interessaram pela vida marinha conheçam os perigosos predadores do filme do Steven Spielberg, o tubarão branco, que é considerado o mais perigoso tubarão do mundo. Impressiona não só por suas enormes mandíbulas e pela sua capacidade de atacar seres humanos por pura curiosidade, mas também pelo seu tamanho. O comprimento médio dos animais desta espécie é de aproximadamente 5 metros, embora existem registros de encontros com tubarões que chegavam a 6 metros de comprimento e pesavam 1.900 quilos. Apesar de seu tamanho bastante impressionante, o tubarão branco é considerado o mais rápido entre os representantes de sua espécie e, portanto, consegue caçar qualquer coisa que considerar apetitosa. Por exemplo, em seu cardápio há peixes pequenos, tartarugas, leões marinhos e até mesmo baleias. E a caça não é nada simples. Este tubarão não ataca a sua presa tão rápido quanto possível, não. Pelo contrário, ele é astuto, capaz de inventar vários planos de ataque, dependendo da espécie que será caçada. É um verdadeiro rei dos mares. Tubarão da Groenlândia. Uma das maiores espécies de tubarões, que divide o terceiro lugar na nossa lista com o tubarão branco, gosta muito do frio. Ele pode viver em águas com temperaturas que vão de 1 a 7 graus Celsius e se sentir muito confortável assim. Não é de se surpreender que essa espécie seja conhecida como o tubarão da Groenlândia. Afinal, ela vive principalmente no norte dos oceanos Atlântico e Pacífico. O comprimento deste predador pode atingir 7 metros e o peso 1 tonelada e meia. Segundo os cientistas, por causa da lentidão deste tubarão, ele usa táticas especiais durante a caça. Ele pega focas quando elas estão dormindo tranquilamente na água, por exemplo. Este tubarão está entre os peixes mais lentos do nosso planeta. Sua velocidade não excede os 2,7 km por hora.